Como nós falamos sobre ciclos, sobre mudanças no começo da célula, me fez lembrar de um capítulo que eu já compartilhei umas 4 vezes na célula, sendo que uma você esteve presente, que é Eclesiastes 3. Você esteve presente, que até nós falamos um pouquinho sobre sonhos, sobre planejar o tempo, ou melhor, esperar o tempo certo para que cada coisa aconteça, principalmente os seus sonhos. Como é que você reage quando você é pego de surpresa com alguma coisa que você não está esperando? Quando você tem que fazer uma mudança forçada, seja em algum plano da sua vida, seja na sua vida mesmo alguma mudança que você precise fazer que você não estava esperando ou não queria fazer. Como é que você reage? Ou como é que você já reagiu, se é que você já viveu uma situação assim? Sei que você ainda é jovem, mas tenho certeza que você já viveu experiências assim. É muito, acho que diferente, né? Do que, do que a gente espera, né? Acho que, eu não sei muito bem assim, como dizer assim, como definir. Mas, sei lá, é algo, não sei muito bem como falar. Não sabe nem como explicar. Eu até vou entender, porque quando a gente passa por ciclos, por mudanças, não tem como a gente explicar, porque são coisas que vêm quando a gente não está preparado. A gente usa, por exemplo, aqui o versículo o versículo 2 aqui de Eclesiastes 3. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Para aqui. Você está preparado para perder um ente querido? Não. É um momento que a gente não se prepara. A gente sabe que vai acontecer, mas é um momento em que a gente acaba sendo pego de surpresa quando perde um ente querido, quando, sei lá, os seus pais, os seus irmãos, os seus tios. Um momento assim que eu fiquei em choque foi quando o irmão Zé que faleceu. Quem? O irmão Zé aqui, o marido da Bela aqui. Ah, os parentes do Rafael. Isso. Eu fui praticamente uma das últimas pessoas a vê-lo. Tirando a família, obviamente. Eu tinha brincado com ele uns dias antes. E meu pai, acho que foi um dia antes de Deus recolher ele. Daí eu fico sabendo da notícia que ele faleceu num domingo à noite. Acho que foi numa quinta ou numa terça-feira que eu tinha visto ele. E no domingo à noite Deus achou por bem. Ele tinha ido para o culto, servido a ceia. Chega em casa, depois que jantou passou mal. Ele já estava com problema de coração, por causa daquela doença de Chagas. Aí Deus achou por bem levar ele. Confesso a você que eu tomei um choque. Fui no velório, fui no enterro. Meu pai, no caso, ia trabalhar no dia, mas também não se sentiu bem para ir. Ele passou mal até porque de uma hora para outra tinha 40 anos, parece que ele. E de repente, de uma hora para outra, mas é uma coisa que a gente não está preparado. Mas o que a gente, pegando esses versículos aqui, que eu não vou nem chegar a ler, já que é um versículo conhecido, é de nós nos prepararmos para os ciclos que precisamos passar. Por mais que na verdade a gente nunca está preparado. Verdade. É se preparar sem estar preparado. E também, obviamente, respeitar os ciclos. Como aqui fala sobre tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de matar, não é simplesmente se preparar. É respeitar os ciclos. Muitas das vezes a gente quer conquistar coisas, mas a gente quer protocolos. Eu já falei muito na célula sobre quebrar protocolos, mas existem alguns protocolos que não podem ser quebrados. Eu me lembro até que no dia que nós compartilhamos essa mensagem, você me falou de um sonho de ser jogador. Você sabe quais são os processos para chegar a ser um jogador profissional? Alguns sim, né? Alguns não. Existe um processo até você chegar a ser um jogador profissional. E você tem que respeitar esses ciclos e esses processos. Se você quebrar um deles, não há como
o teu sonho se realizar e você ser um jogador profissional. No meu caso, eu falei sobre tirar a habilitação, sobre ter um carro. Existem processos para que eu possa chegar a esse sonho. Tudo bem que agora estão fazendo algumas mudanças aí, algumas obrigatoriedades que estão tirando para você tirar a carteira de habilitação. Mas mesmo assim, existem processos até que eu possa estar com minha carteira na mão e poder adquirir um carro. Se eu quebrar um processo, é perigoso ser até preso. Então nós temos que estar preparados para viver esses ciclos, mas também respeitar esses ciclos. Eu ia colocar um outro louvor aqui que eu vou até pôr daqui a pouco, que também é do Davi Sassi, que é o Deus de promessas. Ele relata uma coisa que é verdade: toda promessa passa pelo teste do tempo. O tempo é um dos ciclos que a gente tem que passar, que não pode ser quebrado. Se a gente se adianta em querer antecipar esses ciclos, esquece. Você participou, o André falou muito sobre isso em relação à capacitação de células, sobre os processos para uma multiplicação de célula. Se você quebra um desses princípios, você não chega à multiplicação de jeito nenhum. Então o que nós temos que entender é que precisamos estar preparados para esses ciclos, precisamos respeitar esses ciclos e também precisamos aceitar esses ciclos. Tem muitas coisas que a gente passa na vida, algumas mudanças que a gente não aceita, como a gente citou, a perda de um ente querido. É uma coisa que a gente não aceita de jeito nenhum, mas a gente tem que aceitar essas mudanças de ciclos, porque são coisas naturais da vida, mas que também Deus permitiu. Vamos dar um exemplo aqui. Tem outra situação que aconteceu que também fiquei em choque. Você chegou a ver quando noticiou sobre a morte do Ricardo Boechat, aquele jornalista? Sim. Ele voando de helicóptero, de repente cai sobre o Rodoanel. Poucas horas antes de ele apresentar o jornal, todo mundo recebe a notícia que ele se foi. Outra questão também é aquele cantor famoso Cristiano Araújo. Eu tinha chegado poucos dias do Nordeste, primeira viagem que eu fiz. Nessa época estava tendo uma queda de avião tremenda. Então você imagina, um cara com pavor de altura, encarar o medo de avião para ir conhecer a família no Nordeste e recebe notícia de queda de avião não sei aonde, queda de avião não sei aonde. E aí? Graças a Deus fomos, foi tudo bem. Aí quando volto, uns dias depois eu ligo a televisão, acho que 7 dias depois no máximo, não passou disso. Recebo a notícia da morte dele e da noiva num acidente. Ou seja, foi um ciclo repentino que as duas famílias aí teve que passar. Não é fácil, mas o que? Nós temos que aceitar os ciclos que a vida muitas vezes nos propõe. São ciclos que a gente não espera, mas nós temos que nos, vamos dizer assim, aceitar todos eles. Então isso é o que fica para nós hoje. A vida ela é feita de ciclos. Se nós nos prepararmos para eles, mesmo que a gente não consiga, respeitarmos e esperarmos cada tempo que esse ciclo tem, cada ciclo, e nós aceitarmos cada ciclo que a gente passa, com certeza nós vamos alcançar longevidade, nós vamos alcançar as vitórias que Deus tem. Eu particularmente, nesses quase um ano que eu estou vivendo no serviço, eu não imaginava chegar onde é que eu estava. Eu tenho uns dias aí que eu fico me lembrando. Os primeiros dias eu fazendo contagem regressiva para passar os 3 meses. Por quê? 3 meses de experiência. E eu, na minha opinião, não estava dando a produtividade que eles queriam. Na minha opinião. Eles obviamente estavam com um pensamento diferente. E de repente faltando, se foi muito, eu acho que uns 10, 11 dias para 3 meses,
eu recebo a oportunidade de subir de posição. Uma função parecida, mas diferente. Eu achando que eu ia tomar um belo chute no traseiro e Deus achou por bem mudar meu ciclo. Pego de surpresa. Pego de surpresa. E basicamente aí estão faltando poucos dias para um ano. Tenho vivido assim coisas que eu não imaginava, estar com pessoas que alguns eu já conhecia, outros não. Ir a lugares que eu jamais pensei em ir. Mas, ou seja, Deus achou por bem que eu vivesse esses ciclos. Então, eu de fato não estava preparado. Nunca imaginava viver esse sonho. Mas, se Deus me permitiu viver, eu agora tenho que aproveitar esses ciclos, respeitar cada um deles, deixar eles acontecerem da forma que tem que acontecer e aceitar também cada um dos ciclos, mesmo que sejam momentos bons, momentos ruins, para que no momento certo, quando Deus disser não, está na hora de ele viver o ciclo que ele tanto quer viver, eu estar preparado e pronto para poder viver os planos de Deus. Quer falar mais alguma coisa a respeito disso? Eu acho que é bem por aí mesmo. Acho que a gente tem que saber respeitar os ciclos que a gente tem na vida. Tem que saber mesmo respeitar os ciclos e saber esperar o tempo de Deus, né? A gente às vezes quer meio que olhar para a vida de outra pessoa, aí a gente vê as coisas acontecendo e fala, pô, e na minha nada, não sei o que, isso e aquilo. Então acho que a gente tem que saber respeitar os nossos ciclos e procurar, né, tirar o melhor e desfrutar daquele momento que estamos vivendo. Que nem a gente, quando a gente passa por momentos difíceis, a gente quer pular logo, a gente não Exatamente. quer ficar, né? A gente não vê a hora de, pô, quero passar desse ciclo, quero sair desse deserto, mas enquanto Deus fala, não, você vai ficar um pouquinho, você vai aprender um pouquinho aqui, estou te ensinando aqui. Então a gente tem que aprender a respeitar o ciclo, né? Porque o ciclo não é nosso, o ciclo é de Deus. Então a gente não pode querer ultrapassar, né? Querer dar um passo maior que a nossa perna, porque a gente pode acabar se dando mal na vida, né? Como a gente já viu aí muitos relatos, muitas pessoas que se perdem na vida por querer coisas que não pode ou que ainda não é o momento de ter, né? Então acho que a gente tem que saber respeitar os nossos ciclos. Eu fiquei pensando em algo aqui. Você já deve ter vivido isso. Você tem um compromisso e sai super atrasado de casa. Você já alguma vez tentou cortar caminho para não ter, se atrasar, mesmo estando atrasado e a coisa pior? Já, deve acontecer muito, Eu né? passei por isso algumas vezes. Como aqui onde a gente mora é um local de fácil acesso, seja para os bairros, indo aqui Estação Janete ou Estação Ferraz, então o acesso é fácil. E algumas vezes em alguns compromissos, eu super atrasado inventei de cortar caminho. Pior besteira que eu fiz. Cheguei foi mais atrasado do que nunca. Se eu tivesse ido pelo caminho original, eu tinha ganho tempo. E quantas vezes a gente não quer respeitar o tempo? Esse ciclo, que é daqui onde nós moramos até o compromisso que nós temos. Então nós temos que respeitar esses ciclos. E obviamente evitar os atrasos. Eu particularmente detesto atraso. Detesto. Se eu chegar um minuto atrasado ou começar um minuto atrasado, no exemplo, eu começar essa célula um minuto atrasado, você vai me ver totalmente desconcentrado. Eu não consigo me concentrar em tudo que eu tenho que fazer. Por mais que eu saiba o que eu tenho que fazer, mas eu fico. Mas é uma outra questão aí de ciclos. Nós temos um tempo para chegar no local. Então nós temos que respeitar esse tempo. Se a gente corta caminho, por mais que a gente conheça, ou a gente vai chegar em cima, ou vamos chegar atrasado, ou sabe lá o que vai acontecer. E quando é um caminho que a gente não conhece, esquece. Então que a gente possa se preparar, respeitar, esperar
e aceitar os ciclos que tem na nossa vida. Tem alguns que são automáticos. Nascer, morrer. Esse é automático. Mas tem outros ciclos também que são automáticos, mas que também nós temos que nos preparar para eles. É escola, faculdade, curso técnico, namoro, casamento, família, filhos, a família que se agrega a nós depois do casamento, ministério, amizades que Deus nos permite fazer. Tem muitas coisas aí que nós temos que nos preparar, mesmo que sejam automáticos, para que esses ciclos nós possamos vivê-los de uma maneira saudável e de uma maneira que Deus quer que a gente viva. Então é isso que nós compartilhamos hoje. E agora colocar o outro louvor.